Esse é um momento importante para nossas vidas. É o encontro pactual, é o encontro que temos com o nosso Deus. É um momento de um culto responsivo. Nós adoramos, nós oramos e Deus responde a nós por intermédio da sua palavra. E somos gratos a Deus por tudo. Queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor, uma oração de invocação, uma oração clamando a presença e visitação do nosso Deus. E depois nós faremos a leitura dos Salmos de número 96, como um convite à adoração. Amém? Senhor nosso Deus e bondoso Pai, graças te damos, louvamos o teu nome, Senhor, por tuas misericórdias eternas e insondáveis. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu amor supremo e um amor eterno, imutável. Louvamos o teu nome, Senhor, por tua graça bendita que tem nos assistido em todo o tempo de nossas vidas. Obrigado, ó soberano Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, como igreja, como povo que o Senhor elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Pai, graças te damos por tua bondade, Senhor. Confessamos que não somos merecedores, mas o Senhor resolveu manifestar a tua bondade sobre nós. E aqui estamos, Senhor, nesta noite, como teu povo, povo da aliança, reunidos para glorificar ao teu nome, para exaltar ao teu nome, como reconhecimento de que não há outro Deus semelhante ao Senhor. Como reconhecimento de que em toda a terra nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao Senhor. Tu és único, tu és incomparável, tu és inigualável, tu és eterno, tu és sublime, Senhor. Tu és o soberano Senhor, tu és o Rei acima de todos os deuses. O teu nome, Senhor, é o nome que está acima de todo outro nome. Graças te damos, Senhor, por tudo. Louvamos-te, ó Deus, por tua bondade, Senhor. Louvamos-te, ó Senhor, porque o Senhor de eternidade a eternidade é Deus. E não há quem se compare ao Senhor. Ó Deus, o que são os deuses? Nada são acima e diante do Senhor. Nada se compara, nenhum Deus se compara ao Deus da Bíblia, ao Deus que se revelou na criação, ao Deus que se revelou na obra redentiva de Cristo Jesus. Graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos mantido de pé. E como povo da aliança, aqui estamos nesta noite para te glorificar, para te exaltar, porque reconhecemos que não há outro, só há o Senhor. O Senhor é o único digno de louvor, de adoração. E o teu povo se reúne nesta noite para te exaltar na beleza da tua santidade. Ó Deus, invocamos que o teu Espírito nesta noite nos conduza em triunfo, que o teu caráter trinitário seja revelado a nós, que a beleza do teu conselho possa ser refletida em cada momento deste culto, ó Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Graças te damos por tudo, na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus, a quem glórias para sempre. Salmo 96. E aí, depois de pé, nós também iremos cantar uma canção muito conhecida. Salmos 96. Amém? E diz a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura
no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, irmãos? Vamos todos juntos ler o verso de número 1 e o verso de número 2? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Amém? Nós vamos cantar uma canção conhecida, é a versão Agnus Dei. Amém? E em um só coral, viu, igreja? Um hino muito conhecido, e nós vamos declarar: aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor como hino de invocação, de adoração. Hoje é o dia do Senhor, irmãos. É o dia da feira da alma. Hoje é o momento, isso é um momento único. Nós tivemos um culto abençoadíssimo pela manhã. Foi a minha posse, como resultado da eleição lá de outubro do ano passado. Mas o mesmo momento que tivemos pela manhã não será o mesmo que estamos tendo agora. O Senhor tem um momento específico para nós esta noite. Precisamos, de fato, levar cativa a nossa consciência a Cristo. Não perca nada deste momento. Nada, nada, nada. É um momento único. Por isso que adore ao Senhor, exalte ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Declare: digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Declare: santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Que não passe de nós a tua visitação, Senhor. Tu és o Senhor de toda a terra. Nós nos rendemos aos teus pés. Somos pecadores e merecedores da tua graça, Senhor. Não somos dignos de absolutamente nada. Mas o teu amor nos alcançou. A tua graça bendita. O teu perdão. Ó Senhor, ante a tua majestade, a tua santidade, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Assim como disse Davi no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Que o Senhor se apiede de nós. Temos errado contra o Senhor, temos pecado contra o Senhor. Não somos dignos da tua presença, da tua visitação. Ó Pai, lembra-te do teu Filho amado Jesus. Ele foi até a cruz para nos salvar. Ele é o objeto primário do teu amor, Senhor. Cristo Jesus, o nosso Salvador. São pelos méritos de Cristo que hoje rogamos a Ti mais uma vez, diante da Tua presença. Ó Deus, como disse o salmista no Salmo de número 15, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração. O que não entrega a sua alma à vaidade. O que não usa a sua língua para falar danosamente. Aquele cujas mãos não são manchadas de sangue. Ó Senhor, certamente não teríamos esta dignidade para nos apresentarmos diante do Senhor. Mas Cristo Jesus, o único justo, aquele que pôde abrir a carta, os selos, somente Ele, perfeito em santidade, justo, somente Cristo. E por meio de Cristo hoje,
com o auxílio do teu Santo Espírito, podemos adentrar o teu santuário. Graças te damos pelo teu perdão, Senhor. Confessamos que não somos merecedores, mas ao mesmo tempo nossos corações se alegram diante da tua presença, porque o Senhor abriu novo e vivo caminho. Hoje podemos adentrar a tua presença, Senhor, não por nossa justiça, os nossos méritos, nada temos, nada somos. Não há nenhuma bondade em nós, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por causa de Cristo temos paz com o Senhor. Por causa de Cristo fomos reconciliados. Por causa de Cristo fomos santificados. Por causa de Cristo fomos declarados justos. Por causa de Cristo fomos adotados e hoje podemos clamar: Abba, Pai. Graças te damos, ó soberano Senhor. Tu és inigualável, incomparável. O teu nome é de eternidade a eternidade. Tu és o nosso Deus. E nós somos ovelhas do teu pasto, ó Supremo Pastor. Graças te damos pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. E eu convido o meu irmão Silvinho, juntamente com o irmão Juan, vai continuar adorando ao nosso Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus,
ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os santos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Você pode cantar bem forte. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou
por mim. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Oh Deus, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Um Deus tão grande, um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Amém, meus irmãos? Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, um texto muito conhecido, o texto de Malaquias, capítulo 3, lá no Antigo Testamento, antes do Evangelho de Mateus. Malaquias, capítulo de número 3. A partir do verso de número 10 ao 11. 10 a 11. Eu quero convidar a nossa missionária Laudeci. Ela vai estar louvando ao Senhor enquanto adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, diz a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor
dos exércitos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Nossa missionária Laudeci. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos continuar declarando, né, que Deus é santo. 247. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louva teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Deus continue nos abençoando. Os irmãos, nós vamos ter um momento de oração pelos dízimos e ofertas e também pelos enfermos e pelas nossas crianças até os 9 anos de idade que irão subir nesta noite. Assim, eu quero convidar o presbítero Jaelso Hermínio. Ele vai estar orando ao Senhor pela vida dos enfermos, em especial apresentar o pastor Sérgio Paulo, que é pastor na primeira igreja evangélica congregacional na cidade da Paraíba, João Pessoa. Em João Pessoa, melhor dizendo, o pastor Sérgio Paulo foi pastor da nossa denominação por muitos anos e já passou por 2 processos cirúrgicos, mas graças a Deus está se recuperando, né? Foi um tumor na cabeça, é sério, mas graças a Deus está se recuperando bem e o Senhor tem dado vitória ao seu servo. As nossas crianças que irão subir, por favor. Rabi Marinho, cadê as crianças, Rabi Marinho? Aqui na frente as crianças. Devagar, rapaz. Só podia ser o filho do pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse momento, eu peço aos irmãos que fiquem de pé, por favor. Vamos, enquanto estivermos orando. Os irmãos também inclinem suas cabeças para que possam orar junto comigo.
Amém? Havia mais uma criança. Senhor, louvado seja o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus tremendo. O Deus a quem esta noite aqui, esta igreja, neste recinto, Senhor, reunida, estamos, Senhor, adorando e louvando, exaltando, engrandecendo o teu santo e grandioso nome. Porque somente o teu nome, Senhor, pode ser exaltado e engrandecido e adorado neste lugar. O Senhor é o Deus da nossa vida e da nossa salvação. E nós temos motivo suficiente para adorar ao Senhor e render graças a Ti, por toda a Tua bondade, Tua misericórdia e graça. Mas ainda nesta oração, Senhor, na Tua presença, eu te apresento aqui, Senhor, todos que dizimaram e ofertaram em Tua casa, neste gasofilaço que foram colocados aqui neste lugar, Senhor. Eu te apresento aqui a vida de cada um, que o Senhor derrame sobre a vida da Tua igreja bênçãos e bênçãos sem medida. Que o Senhor repreenda todos, o Senhor, o devorador. Que o Senhor abençoe a cada um, derrame a bênçãos na vida de cada um, de forma que seja feita a Tua vontade. Porque o Senhor é o Deus fiel, o Deus da prata e do ouro. O Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E rendemos graças ao Senhor pelos Teus cuidados e a Tua bondade. Mas também, Senhor, te apresento esta noite estas crianças que irão também, Senhor, ter um culto à sua linguagem. Que eles cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, abençoa as professoras, o capacita cada uma, para que ensine a estas crianças a andar e a ouvir e guardar a palavra de Deus em seus corações. Mas também, Senhor, neste momento te apresentamos, Senhor, os enfermos da Tua casa. Aqueles que estão precisando neste momento de uma bênção especial, de um toque do Senhor. Aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós clamamos, rogamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor, para Ti, nada há é impossível. O Senhor é dono das causas impossíveis. E nesta oração, esta noite especial, eu te apresento o Senhor a vida do pastor Sérgio Paulo. Ó Deus, visita o pastor Sérgio Paulo. Eu sei que o Senhor faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor faz infinitamente ainda muito mais do que o que pedimos e imaginamos. Que o Senhor possa visitar os médicos. Visita, Senhor, com as suas poderosas mãos. Para que assim, Senhor, esta noite ele seja visitado pelo Espírito Santo com o poder da cura, Senhor. O Senhor tem o poder de fazer infinitamente muito mais. Nós clamamos e te pedimos, porque a Tua palavra diz que todo aquele que clama e pede ao Senhor, o Senhor ouvirá as nossas orações. Te pedimos encarecidamente, te pedimos humildemente, tudo isso te pedimos, Senhor, por amor ao Teu nome, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, faz tudo isso para a glória do Teu santo e poderoso nome. Dá, Senhor, a ele a paz do Teu Santo Espírito, não só a ele, mas todos os outros que aqui, Senhor, neste lugar se encontram enfermos. Que o Senhor também possa visitar, Senhor, e fazer um milagre. Porque o Senhor, Deus do milagre, o Senhor não mudou, Tu és o mesmo Deus. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, o Senhor tem nos mostrado isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Os milagres que o Senhor tem feito. E temos motivos suficientes para render graças a Ti e dizer, Tu és o nosso Deus. O Deus da nossa vida, da nossa salvação. E nós Te agradecemos por tudo, Senhor, pelos Teus feitos, Tua bondade e Tua misericórdia. Mas também nesta noite nós Te apresentamos a vida do pastor Ailton Paulo, que está com a incumbência, a responsabilidade de transmitir a Tua palavra esta noite para a Tua igreja. Que o Senhor ilumine a sua mente. Que o Senhor visite a ele neste momento e vai o capacitando, Senhor. Abre a porta da palavra. Para que tudo aquilo que ele venha falar esta noite, Senhor, a Tua igreja seja edificada pelo poder da Tua palavra. Porque nós não queremos apenas ouvir a sua voz, mas a voz do Espírito Santo que está em seu coração. E assim nós Te oramos e já Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Toda a igreja diga
Meus irmãos, graças e paz, quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, apenas o verso de número 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Verso 18 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Senhor, graças te damos e louvamos o teu nome, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome nesta noite. Que o teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da palavra revelada, iluminando o nosso entendimento. Ó Deus, tu sabes os efeitos do pecado à nossa mente. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos compreender a tua palavra. Que o teu Espírito possa nos auxiliar na transmissão e que o Senhor possa pastorear os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem vários entendimentos sobre a mensagem da cruz. Vários entendimentos, várias aplicações, bem como também várias perspectivas sobre a palavra da cruz ou a mensagem da cruz. Mas hoje, especificamente hoje, eu queria ver com vocês sobre as 4 perspectivas da mensagem da cruz. Nós vamos aprender sobre a mensagem da cruz na perspectiva de Deus, de Cristo, dos que perecem e dos eleitos. As 4 perspectivas da mensagem da cruz. Esse é o nosso tema. Mas o nosso texto nos dá 4 perspectivas sobre a mensagem da cruz. A perspectiva de Deus, a perspectiva de Cristo, a perspectiva dos que perecem e a perspectiva dos eleitos. Então hoje nós vamos aprender qual a perspectiva de Deus sobre a mensagem da cruz. Qual é a perspectiva de Cristo sobre a mensagem da cruz? Qual é a perspectiva daqueles que se perdem sobre a mensagem da cruz? Qual é a perspectiva para os eleitos de Deus sobre a mensagem da cruz? Então eu gostaria já de começar perguntando a vocês, eleitos em Cristo, quais são as suas perspectivas sobre a mensagem da cruz? O que é que você pensa sobre ela? Quais são as implicações que a mensagem da cruz traz sobre sua vida pessoal, sua vida moral, sua vida espiritual? O que é que vocês acham que Deus pensa quando fala sobre a mensagem da cruz? O que é que passa na mente de Deus sobre isso? Sobre a mensagem da cruz? Observem que muitos ímpios, eles zombam, escarnecem, vivem como se Deus não existisse, são o que nós chamamos de ateus na prática. Eles são caluniadores da mensagem da cruz.
eles zombam da mensagem da cruz. Como diz o Salmo 53, verso 1, diz o nércio em seu coração, não há Deus. Essa é a perspectiva dos ímpios, dos que perecem sobre a mensagem da cruz. E vai muito além, vamos ver aqui, na continuidade da exposição da mensagem. Por isso eu já gostaria de começar mostrando a mensagem da cruz na perspectiva de Deus. Deixa eu só trocar esse microfone que ele vai me atrapalhar. Eu quero, a princípio, mostrar que a mensagem da cruz, na perspectiva de Deus, ela traz 3 lições importantes para nós. A primeira lição é que a mensagem da cruz, na perspectiva de Deus, ela é a manifestação visível da sua graça. A cruz, ela tem como objetivo principal manifestar a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso número 9, a palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O contraste do termo graça aqui é obra. No verso de número 9, Paulo diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a cruz, na perspectiva de Deus, a palavra da cruz, na perspectiva de Deus, é que é uma manifestação visível da sua graça. Deus resolve manifestar a sua graça onde? Na cruz. E ele faz o que lá? Salva pecadores. Sem méritos. Porque se o contraste de graça é obra, o que é graça? Graça é uma manifestação de Deus por aquilo que não merecíamos. E o que é obra? Obra é uma ação que fazemos cujo resultado são os méritos. Por exemplo, quando você trabalha no dia 5, dia 15, ou dia 1, ou dia 30, o seu patrão ele tem a obrigação de lhe pagar porque você trabalhou. Você contribuiu com o trabalho. E qual é o seu mérito? O seu salário. Mas a mensagem da cruz, na perspectiva de Deus, é puramente uma manifestação visível da sua graça. Porque nada fizemos, Ele resolveu nos dar esses méritos. Sem trabalhar, sem cooperar, sem fazer absolutamente nada. Meus irmãos, por isso que nós definimos a graça como sendo um favor imerecido de Deus para conosco, revelado publicamente na cruz do Calvário. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos aprender que a mensagem da cruz na perspectiva de Deus não é apenas uma manifestação visível da sua graça, mas é também uma manifestação visível da sua misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é o fato de Deus não agir para conosco conforme merecemos. E o que é misericórdia? Paulo Anglada define a misericórdia como sendo a expressão do seu amor para com o estado de miséria da criação. É a manifestação do seu amor para com o estado de miséria da criação. O termo misericórdia é a junção de duas palavras gregas, mísero e cardia. Cardia significa coração. Mísero é onde vem a palavra miserável mesmo. É amar alguém com todo coração. É agir para com o miserável
com todo coração. E o que é a misericórdia de Deus? É Deus nos amar com todo o seu coração. Qual é o estado de miséria da criação? Que tudo está debaixo da queda. A criação, os homens, todas as coisas foram afetados pelo pecado. Foram afetadas pelo pecado. Logo, toda a criação está em que estado? De caos, de miséria. Mas a misericórdia de Deus é o seu sentimento de compaixão, de piedade, de dó, diante dos gemidos e angústia da criação. Precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não fez o mundo para ser um caos, nem fez o homem para sofrer. Não é por culpa de Deus que a criação padece com dores, enfermidades, necessidades, angústias, desventuras e diversidade, pecado e morte. Não é por culpa de Deus que a criação agora está sujeita à condenação eterna. Foi o orgulho, a soberba, a desobediência que trouxeram todas essas aflições sobre as suas criaturas. Deus não fez o mundo para ser um caos. Tanto é que o mundo não é um caos, é um cosmos, um sistema ordenado. Deus não criou um caos. Deus deu ordem à criação, mas a desobediência dos nossos primeiros pais trouxeram todas essas consequências. Desordens, adversidades, angústias, necessidades, enfermidades, dores. Não obstante, irmãos, o amor de Deus o move a sentir compaixão pelas suas criaturas. E mais, Ele vem a condoer-se das nossas dores e sofrimentos. Deus sente as nossas dores e sofrimentos. Como disse o salmista no Salmos de número 116, verso de número 5. Poderoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem miséria. Como disse em Efésios capítulo 2, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Ele é riquíssimo em misericórdia. Como diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 3, Paulo vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Qual é a perspectiva da mensagem da cruz para Deus? É a manifestação visível da sua misericórdia. O primeiro Adão dominou tudo, mas o segundo Adão, que torna nova todas as coisas, consertou tudo. Logo, a cruz é a manifestação visível daquilo que é um caos, está sendo restaurado em Cristo. As nossas dores, enfermidades, sofrimentos, todos eles foram levados na cruz, pois Isaías falou sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas, absolutamente todas. Mas, pastor, por que ainda eu sinto dores? Por que ainda eu sofro, padeço pelas consequências do câncer, da artrite, da artrose, da hipertensão, da diabetes? Por quê? Calma, eleito. Nada disso na eternidade vai existir. Podemos padecer aqui, mas lembre-se, Cristo já venceu. Isto é o sinal da misericórdia de Deus, dizendo, vocês não vão padecer eternamente as consequências do pecado, da desobediência. Eu livrarei vocês e manifestarei isso em Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas, absolutamente todas. Meus irmãos,
A mensagem da cruz, na perspectiva de Deus, não é apenas a manifestação visível da sua graça, da sua misericórdia, mas também é a manifestação visível do seu amor. O que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Talvez você possa definir amor dando a alguém, não é? Semana da Páscoa é tão lindo. Amor, eu vou comprar um ovo para você. Dá batom, garoto. Isso é uma expressão de que eu amo você, amor. Não é? Amor é exigente, não. Eu quero dar Cacau Show. Aí tá bom, amor. Eu vou tirar R$50 e vou lhe dar. Né? Porque para você R$50 já é muito, né, rapaz? Não é uma coisa assim, é uma expressão máxima do seu amor comprar um chocolate de R$50. Você está demonstrando tudo que você tem, né? E ainda parcela no cartão em 3 vezes. Terrível. Mas o que é o amor de Deus? Bom, difícil, irmãos, definir de maneira satisfatória o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o que podemos dizer é que esse é um dos atributos essenciais de Deus. Mostra perfeitamente o seu ser moral, que caracteriza as suas relações de maneira interna para com Cristo, bem como também externamente para com as suas criaturas. O amor de Deus estava em Cristo sendo demonstrado no seu caráter moral e perfeito, bem como também externamente na sua criação. Deus apresenta o seu amor nas coisas que foram criadas. Mas, meus amados, há algo muito mais aqui. É que por mais difícil que seja definir o amor de Deus, podemos conhecê-lo meramente a partir do que as Escrituras revelam sobre os seus objetos do amor de Deus, sobre as suas características distintivas e sobre as suas manifestações. Por exemplo, os objetos do amor de Deus. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. Jesus é o primeiro e principal objeto do amor de Deus. Ele é o objeto especial do amor de Deus. O próprio Pai declarou isso no batismo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Cristo é o objeto principal do amor de Deus. Antes mesmo que o mundo fosse formado, o tempo e o espaço, Ele é o eterno amado do Pai. Deus não amou o seu Filho. Deus, o Pai, não amou o seu Filho quando Ele estava na cruz. Ele amou eternamente. Ele o ama eternamente. Por isso que Ele faz questão de deixar isso publicamente. Este é o meu Filho amado. Agora, para você entender a dimensão da perspectiva da mensagem da cruz na ótica de Deus, Ele pega o objeto do seu amor e leva até aonde? A cruz. Pergunto, a que ponto o seu amor é capaz de pegar o seu filho único, o único gerado, e entregar para morrer por pecadores? A que ponto você faria isso? Você teria coragem? Você seria capaz? Veja a dimensão da profundidade. É bem verdade que aqui nós só podemos trabalhar isso por cima, porque nós vamos ver que o amor de Deus não pode ser medido. Nós entendemos isso porque Ele revelou. Romanos capítulo de número 5, verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Quer uma definição melhor para isso? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira e deu.
Ele entregou o seu único filho gerado. O seu único filho gerado. Até antes de Cristo, Deus não tinha filho. Até Cristo vir. Entendam isso. Todos eram criaturas de Deus. Em Cristo, o nosso irmão mais velho, fomos adotados por Deus. Somos filhos de Deus por meio do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus é revelado no seu objeto primário, Cristo. Mas também o amor de Deus é revelado no mundo. O mundo é objeto do amor de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus também ama o mundo. Deus na morte do pecador. Mas também Deus o ama. Deus ama a todos. Mas em especial os seus eleitos. Existe uma diferença entre amar os eleitos e amar os do mundo. Os do mundo ele ama como criaturas. Os eleitos ele ama como seus filhos eleitos. O terceiro objeto do amor de Deus são os eleitos. Aqueles a quem ele resolveu salvar antes da... Os eleitos de Deus são os objetos particulares do seu para com o seu povo, a igreja, o favor e a bondade do Senhor se manifestaram de modo especial. Se nós disséssemos ou afirmarmos que Deus ama toda a sua criação, todo mundo que existe ou existiu, nós vamos ser obrigados a dizer também que Deus ama Satanás. Por isso que nós diferenciamos aqui a situação. Deus ama os seus eleitos. Os eleitos são objetos do amor de Deus. Mas existe um amor manifestado por Deus. Aqueles que estão no mundo. Mas esse amor é um amor de criatura. Deus ama a sua criação. Mas Deus não ama Satanás. Entenda isso. Existe uma outra forma de Deus manifestar o seu amor. Não somente através dos seus objetos, Jesus Cristo, um de seus eleitos, mas também através de suas características distintas. Por exemplo, o amor de Deus é soberano. As Escrituras revelam que o amor de Deus é soberano e independente. Amamos porque Ele o quê? Nos amou primeiro. Deus nos ama independente, irmãos. Independente. Isso é soberania, é um amor soberano de Deus. Se você não amar a Deus, Deus não vai deixar de ser Deus porque você não ama. A única razão de termos amado ao Senhor foi porque Ele nos amou primeiro. Entenda que esse amor de Deus é soberano. Mas não apenas isso, é também infinito. Ele não tem limites, o amor de Deus não tem limites para com os seus eleitos. É infinitamente maior do que eu e você possamos imaginar. O amor de Deus não tem largura, comprimento, altura, nem profundidade, ou seja, não há dimensões. Paulo falou sobre isso, escrevendo aos Efésios. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus não tem limites. Veja agora a mensagem da cruz na perspectiva desse amor. Porque certamente você entregar o seu filho para aqueles que não lhe amam. Falou sobre isso, é muito bom. Seria muito bom que um justo morresse pelos justos. Mas o justo morre pelos injustos. Isso é uma demonstração do amor infinito de Deus.
Mas entre as distinções da manifestação desse amor, não é apenas soberana, infinita, mas também o amor de Deus é eterno. Ele não tem começo e nem tem fim. Ele sempre amou e sempre amará as suas criaturas e os seus eleitos. Deus nos ama, irmãos, desde sempre. Como disse Jeremias capítulo 31, verso de número 3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno te amei. Deus nos ama eternamente. E é por causa desse amor que ele levou Cristo até a cruz do Calvário. Mas esse amor de Deus, em suas distinções, não é apenas soberano, eterno, mas é também imutável. O amor de Deus é imutável. Se fosse mutável, por exemplo, aumentasse ou diminuísse, não seria um amor perfeito. O amor de Deus não sofre variações. Como eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, quando chega dia 5, é natural, né, você ser recebido pela esposa com um olhar diferente. Oi, amor, tu chegou aí. Dia 5, passou o cartão e tal. Aí dia 6, e pagou as contas, né, irmão? Já está liso. Já está devendo, né? O amor esfriou. Quando você esquece a data de aniversário do casamento, ou então a data de aniversário da esposa, isso é quase um pré-homicídio, né? O nosso amor sofre variações, mas o amor de Deus é imutável. Nem aumenta, nem diminui. O amor de Deus é como é a sua essência, é imutável. Deus não muda, assim também o seu amor não muda. Foi esse amor imutável que levou Cristo até a cruz. Porque já pensou se Deus resolvesse mudar desde o Gênesis, capítulo de número 3, o que seria de nós? Já pensou se Deus dissesse assim: ah, geração perversa, sem zelo, sem amor, sem cuidado por mim, não me obedecem. Sabe qual vai ser o resultado de vocês? Inferno. Mas ele fez isso. O seu amor imutável, que não aumenta nem diminui, que não altera diante das nossas condições, levou Cristo até a cruz do Calvário. Por isso Paulo pôde dizer, em Romanos, capítulo de número 5, verso número 8, Deus prova o seu amor eterno, imutável, o seu amor soberano, o seu amor infinito. Esse é o amor de Deus. Essas são as características distintas do seu amor. Porque se Deus dependesse de nos amar através de nossas ações e atos, estamos perdidos. Quantos pecados você não cometeu no decorrer dessa semana? Lembra não, para você não se entristecer? Tá bom, esqueça isso. Você já pensou se Deus te amasse ou me amasse, dentro das nossas condições favoráveis, dentro dos nossos atos de bondade, dentro das ações boas que fazemos na obra de Deus? Já pensou? Graças a Deus por isso. Deus não é como nós. Agora, cuidado quando você sair para evangelizar. Quando você sair para pregar o evangelho, quando você sair para pegar missões. Você tem que entender que isso é importantíssimo. O amor de Deus não muda. Ele é imutável. Deus não sofre variações. Porque senão estava. A mensagem na ótica divina é que o Senhor não passou a amar menos a Jacó
em virtude da sua incredulidade e obstinação. Estão lembrados de Jacó? Eu não vou te deixar sair daqui não, enquanto o Senhor não me abençoar. Que é isso, Deus? O amor de Deus não foi afetado por causa do hediondo crime de Davi, quando matou o seu servo, quando adulterou com Batseba, quando planejou o crime do assassinato do seu servo. O amor de Deus não diminuiu por Davi. O amor de Deus não desvaneceu por causa da traição de Pedro. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Ele os amou até o fim. Embora, obviamente, não tenha se agradado dos pecados deles. Isso é o que torna o amor de Deus imutável. Ele não se agrada dos nossos erros e pecados, mas Ele continua nos amando. Por isso que quando falamos da perspectiva do amor de Deus e suas características, precisamos entender isso. Que esse amor é soberano, esse amor é eterno, este amor é ilimitado e este amor é imutável. Nunca podemos esquecer que Deus resolve manifestar o seu amor de várias maneiras. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor de Deus, que Deus é o quê? Bondoso. Assim é o seu amor. O amor de Deus é misericordioso. O amor de Deus é longânimo, paciente, compassivo. Mas também o amor de Deus é gracioso. Meus irmãos, tudo que acabamos de falar foi revelado na mensagem da cruz pregada por Paulo. A mensagem da cruz é o poder de Deus. A cruz, a mensagem da cruz, na perspectiva de Deus, se revela, irmãos, em Deus ter manifestado visivelmente a sua graça, sua misericórdia e o seu amor. De maneira que o seu amor, tendo como objeto Cristo, o mundo como sua criação e os seus eleitos. Essas características do amor de Deus são vistas de maneira soberana, infinita, eterna e imutável. Esse amor de Deus é bom, misericordioso, longânimo e gracioso. Mas, irmãos, percebamos a mensagem da cruz agora na perspectiva de Cristo. A mensagem da cruz na perspectiva de Cristo nos mostra que a cruz é um instrumento que Deus se utilizou para redimir os pecadores por meio de Cristo. Deus se utiliza da cruz para nos resgatar. Veja comigo Colossenses capítulo 1, verso de número 13 e 14. Veja o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses. Capítulo 1, verso de número 13 e 14. Depois da carta aos Filipenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A cruz, na perspectiva de Cristo, é o instrumento que Deus se utilizou para resgatar pecadores, para tirar da escravidão. Nós estávamos arraigados no mercado dos escravos, estávamos perdidos, sem um Senhor, sem ninguém que fosse nos resgatar. Mas de repente Cristo Jesus foi lá e nos comprou. São quer dizer isso, pagar por um preço. E onde Deus revela isso? Na cruz. Por isso que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura. Como é que Deus resolve resgatar pecadores, levando o seu filho na cruz, para a cruz? Foi exatamente isso que Deus fez. E a mensagem da cruz, na perspectiva de Cristo, não é somente mostrar
que ela é um instrumento que Deus se utiliza para nos redimir, mas também é um instrumento que Deus se utiliza para nos reconciliar com Ele mesmo. Colossenses capítulo 1, verso 19 a 20, Paulo diz: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, o Cristo da cruz, residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A cruz é o elo que nos une novamente com Deus. Temos paz com Deus. Outrora éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos comportamentos. Estávamos afastados de Deus, éramos seus inimigos. Mas de repente, pela mensagem da cruz, Cristo revela que agora temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso de número 10, Paulo diz: quando inimigo, fomos reconciliados com Deus diante a morte do seu Filho. Quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados. Vocês sabem o que significa reconciliar? Reconciliação. Quando você briga com o seu esposo ou com a sua esposa, estão de cara fechada, e um dorme para um lado, o outro dorme para o outro, né? Aí olha assim e diz: estou nem aí. Aí o outro olha: eu também não. Estão brigados, afastados, inimigos no mesmo quarto. Mas de repente no outro dia tudo muda. Um acorda, olhar para o outro e diz: oi amor, bom dia. Aí o outro olha e diz: também, mozinho, estava com saudade, foi difícil aquela noite, eu nem dormi direito, né? E de repente há uma reconciliação. Tudo volta a ser como era antes. Foi exatamente isso que Cristo fez. A mensagem da cruz, na perspectiva de Cristo, é mostrar que por meio da cruz, Deus, quando éramos inimigos dele, ele resolveu agora se tornar nosso amigo. Ele nos levou novamente para ele. Hoje temos paz com Deus. Sabe, irmãos, tudo mudou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 18. Tudo isso provém de Deus. Isso aqui é extraordinário. Veja a lógica de cada versículo que eu citei. Veja a lógica. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue, o sangue nos une. Quando? Quando éramos inimigos, capítulo 5, verso de número 10. Temos paz. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus. Sabe de quem é a iniciativa? Lucas. Sabe de quem é? É de Deus. Deus resolveu, por meio de Cristo, nos unir novamente a Ele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Isso quebra qualquer antropocentrismo, qualquer centralidade humana. Não é você quem se une a Cristo, a Deus. Não foi porque você quis, não foi uma iniciativa sua, foi uma iniciativa do próprio Deus. Nós não queríamos a Deus, nós não amávamos a Deus, nós não queríamos nos reconciliar com Deus, éramos seus inimigos ferrenhos. Mas o que foi que ele fez? Ele resolveu que nós, por meio de Cristo, na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue. E esse sangue trouxe a paz. Fomos unidos novamente a Ele. O que nos separava do jardim, do habitat natural de Deus, por meio de Cristo, voltamos ao jardim de Deus. Temos comunhão. Mas a cruz é um instrumento que Deus se utilizou para nos adotar como seus filhos. Lembram que eu disse? Éramos suas criaturas. Mas por meio de Cristo, somos seus filhos.
Efésios capítulo 1, verso de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos filhos de Deus por meio de Cristo. Fomos predestinados para isso, irmãos. Hoje temos o privilégio de, na oração do Pai Nosso, dizer: Abba, Pai, meu Paizinho que está nos céus. Isso é um privilégio somente para os eleitos de Deus. A cruz é o instrumento que Deus se utilizou para que tenhamos paz com Ele. Romanos capítulo 5, verso de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe a cruz na perspectiva de Cristo, irmãos. Fomos unidos a Deus, reconciliados. Temos paz com Deus. Fomos adotados como seus filhos e fomos redimidos do escravo do pecado, como escravos do pecado. Mas nós não podemos esquecer da mensagem da cruz na perspectiva dos que se perdem. Paulo diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Comigo, os que se perdem, sabe como é que eles vivem? Eles vivem como ateus práticos. O que é um ateísmo prático? É viver como se Deus não existisse. Os ímpios pecam e não estão nem aí para Deus, nem aí para Cristo, nem aí para a sua mensagem. Para eles é como se a cruz não fizesse sentido nenhum. Inclusive, em seus carros alegóricos, fazem questão de zombar o triunfo do antirreino e o escárnio de Cristo, a humilhação de Cristo. Que a história não acaba no carnaval. Porque se acabasse, tínhamos um Cristo derrotado e humilhado. Mas não é a mensagem da cruz que muitos assistiram na TV Globo pelos dias de carnaval. Não é aquela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que o Cristo que morreu, ele triunfou sobre todos os principados e potestades. Na visão dos ímpios, a mensagem da cruz é aquela, um Cristo derrotado. Eles vivem como se Cristo não existisse. Os que perecem estão em busca da salvação, sabe aonde? Na política, na economia do país, na melhoria da sociedade. Melhore os homens e teremos uma boa sociedade. Há uma redenção na sociedade. Para tais, a cruz não tem a solução. Para os que se perdem, eles buscam uma salvação aqui neste mundo. Melhore a política, melhore a sociedade e seremos salvos. Para os que se perdem, eles estão buscando a solução dos seus problemas com Deus, nas suas obras de caridade. Como se fizesse caridade, eu dei esmola, estou salvo. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Os que se perdem zombam da mensagem da cruz. Não lembram lá de Mateus capítulo 27, do verso 38 ao verso de número 42? Quando Cristo estava na cruz, diz a narrativa do Evangelho, verso 39, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. E se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E os que perecem procedem no mesmo caminho, só que com uma nova narrativa. Sabe qual é a narrativa agora? Jesus é gay, sim. Jesus é gay. Essa é a narrativa dos que perecem. Escarnecem da sua graça e da bondade dele revelada na cruz.
Usam a cruz e sua mensagem para construir suas ideologias falidas e sem fundamentos. Essa é a perspectiva da cruz sobre aqueles que perecem. Aqueles que perecem. Eles olham e atribuem a Cristo aquilo que Cristo não é. Eles querem que Cristo aceite os seus comportamentos, quando na verdade em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Deus já condenou. Não adianta convencê-lo daquilo que Cristo não é. O seu caráter não se encaixa nessas ideologias falidas. Ele é o Senhor sobre toda a terra. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. A perspectiva da mensagem da cruz para os que perecem é isso, irmãos. É um ateísmo prático. É uma restauração do mundo na política, na sociedade, nos homens. Eles vivem como se o Senhor não existisse. Eles tentam solucionar os seus problemas com Deus através de suas obras de caridade. E por último, eles acham que Jesus se enquadra nas ideologias que eles acham que Jesus coaduna ou pensa. O nosso Senhor, Ele não tolera o pecado. Ele não aceita o pecado. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justo e santo. Cada um colherá os frutos que planta. Cada um receberá o pago da sua vida diante de Deus. Meus irmãos, Paulo chama isso de loucura. É loucura para os que se perdem. Para Paulo, no primeiro século, eram judeus buscando sinais e os gentios sabedoria. Paulo disse: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vocês estão perdidos na loucura de vocês. A loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens. A loucura de Deus é Cristo Jesus indo até a cruz, morrendo e ressuscitando para salvar pecadores e imerecedores. Como a manifestação visível da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Revelando o seu amor eterno, imutável, infinito e insondável. Mas a mensagem da cruz na perspectiva dos eleitos. Para nós, essa mensagem é a salvação de Deus. A perspectiva da mensagem da cruz para os eleitos é como disse Paulo no verso 18, para nós que estamos sendo salvos, é o quê? Poder de Deus. A mensagem da cruz, pregada por Paulo, revela a manifestação do amor de Deus por nós. Essa deve ser a nossa perspectiva da cruz, irmãos. E aqui esse último ponto, quarto e último ponto, ele está ligado com o primeiro ponto, a manifestação visível da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Irmãos, para nós que estamos sendo salvos, é a manifestação do amor de Deus pelos seus eleitos. Em segundo, a mensagem da cruz na perspectiva dos eleitos é que a palavra da cruz, pregada e ensinada por Paulo, foi o meio que Deus utilizou para quitar nossa dívida com Ele mesmo. Como disse Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era um contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. A mensagem da cruz, na perspectiva dos eleitos, é que Deus resolveu quitar o nosso débito que tínhamos com Ele por meio de Cristo. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Deus sanou a nossa dívida. Deus quitou a nossa dívida. Essa deve ser a nossa perspectiva da mensagem da cruz, irmãos. Que não devemos mais nada ao Pai, porque o Filho pagou tudo. Isso é tão importante porque isso entra a doutrina da justificação pela fé. O Senhor nos declarou justo dos nossos pecados passados, os pecados presentes e os pecados que ainda iremos cometer.
porque do contrário estávamos perdidos. Ele tinha que voltar e pagar tudo novamente. Mas ele entrou nos Santos dos Santos de uma vez por todas. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele adentrou os Santos dos Santos e saiu de lá como o Cristo vitorioso. Ele está à direita de Deus por nós. Ele é o grande Rei Supremo que está acima de todos os deuses. Ele é o nosso Salvador. A palavra da cruz pregada e ensinada por Paulo, irmãos, foi um instrumento que Deus se utilizou para nos livrar das autoridades das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Onde estávamos e onde estamos? Isso aqui é extraordinário, porque a ideia de translado é você sair de um lugar para o outro. Deus, por meio de Cristo, nos tirou de um império falido e nos inseriu num reino eterno do seu Filho amado. Foi Ele quem nos tirou e foi Ele quem nos inseriu. Sabe quem nos arrancará desse reino? Ninguém. Porque foi Ele quem nos colocou. E Ele disse: aquele que o Pai me dá, jamais eu lançarei fora. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas, ninguém tomará das minhas mãos, elas são minhas ovelhas. Ele nos tirou do império das trevas, meus irmãos, e nos inseriu no reino do seu Filho amado. Estamos firmados para sempre em Cristo. A mensagem da cruz nos dá segurança, estabilidade, conforto e paz para a nossa própria alma. Porque estamos seguros não em nós mesmos, não em nossos méritos, não em nossas obras, não em nossa justiça, mas naquele que nos amou eternamente, naquele que resolveu manifestar sua graça incondicional, seu amor eterno, imutável, infinito. Não estamos seguros em nós mesmos, mas na misericórdia daquele que nunca largou as nossas mãos, mas nos sustenta, em nossas fraquezas, em nossas quedas, em nossos distúrbios. Quando pensamos em nos distanciar dele, ele diz: eu não deixarei você. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, nós não temos nada. Chegamos aqui despidos, pecadores e merecedores, mais humilhados do que o diabo. Mas graças a Deus, em Cristo triunfamos. Porque Ele humilhou todo o principado e potestade. Nós somos vitoriosos, não em nós, mas em Cristo. A palavra da cruz, pregada e ensinada por Paulo, é a garantia da nossa salvação. Mas para nós que estamos sendo salvos, isso é extraordinário. Porque a ideia de sendo salvo aqui é uma ideia de continuidade. Ele nos salvou, continua nos salvando e nos salvará. Ele nos elegeu, nos elegendo e nos elegerá. Ele nos chamou, continua nos chamando e nos chamará. Ele nos continua nos separando e nos separará. É uma obra completa, com começo, meio e fim. Estamos sendo salvos. Já fomos e ainda seremos na consumação dos séculos. Isso é uma segurança tremenda. Sabe, talvez não teve esses dias aí, não foi uma reportagem do Banco Nacional. Se você tiver dinheiro que você trabalhou há não sei quantos anos, acesse esse link, o link através do QR Code. Talvez você tenha alguma coisa lá. Aí o cabo vai naquela empolgação liso, devendo. Ai meu Deus, minha esperança. Chega lá e diz: você não tem nada.
Paz, a vontade de jogar o celular fora. Vontade de estourar no chão. Pra que eu ainda fui, né? E tem os que são falsos ainda, né? Os links falsos, você vai e ainda pega vírus no celular, né? Não lhe dá garantia de nada. Não lhe dá segurança de nada. Mas a mensagem da cruz, ela nos garante uma coisa: viveremos eternamente com o nosso Salvador. É uma coisa extraordinária, irmãos. A mensagem da cruz na perspectiva dos eleitos é que Deus resolveu nos amar. É que por meio da cruz, Cristo quitou todas as nossas dívidas com Deus. É que esta palavra, ela é um instrumento para nos livrar de toda a autoridade das trevas. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nenhum principado e potestade tem domínio sobre nós. Somos livres. E ela ainda nos garante a salvação. Viveremos eternamente com o nosso Salvador. Essa é a mensagem da cruz. Meus irmãos, algumas lições práticas para nossas vidas. Em primeiro lugar, é Deus quem abre o nosso entendimento para a compreensão da mensagem da cruz que Ele revelou. É o próprio Deus. Por isso, eu começo mostrando a mensagem da cruz na perspectiva de Deus. Por quê? Porque toda a história começa com Deus. É desenvolvida por Deus e termina em Deus. Foi Ele quem resolveu manifestar sua misericórdia, sua graça e o seu amor. Sem Deus, nada seríamos ou seremos. Sem Ele, nada temos. Tudo começa em Deus, por meio de Deus, e acaba com Deus. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, do verso 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, deu a ele para que ele retribuísse? Porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa segurança de começarmos mostrando a mensagem da cruz na perspectiva de Deus é a certeza de que a história não se acabará triste, mas terá um fim glorioso. Deus está, por meio de Cristo, restaurando todas as coisas. E Ele faz isso através da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. A certeza que temos na mensagem da cruz, na perspectiva de Cristo, é porque todas as obras que Cristo efetuou garantem a nossa salvação. Nenhuma das obras de Cristo falhou, nenhuma. Fomos santificados em Cristo. Fomos justificados em Cristo. Fomos predestinados em Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Fomos adotados em Cristo. Seremos glorificados em quem? Em Cristo. É a garantia da nossa salvação eterna. A perspectiva dos homens é terrível. Você que ainda continua nessa perspectiva de que a sua única esperança está na política, na mudança da sociedade ou dos homens, renda-se a Cristo. Ele é a única solução. Somente Ele pode mudar o seu estado de caos para a ordem. Porque a ordem está nele, a perfeição está nele, a beleza está nele. Ele é o Senhor de todas as coisas e sobre todas as coisas. Não viva longe de Cristo, pois a sua perspectiva, a mensagem da cruz, será desentoada, embaçada. Mas renda-se a Cristo para que seus olhos sejam abertos e os seus ouvidos também, você compreenda na íntegra a mensagem da cruz. Não coloque sua esperança em homens. Coloque sua esperança em Cristo. Por isso, renda-se a Ele. Como eleitos de Deus, irmãos, precisamos, acima de tudo, crermos que Cristo realizou por nós. Ele quitou a nossa dívida. Ele quitou o nosso débito. Ele nos livrou da escravidão, do pecado.
Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 2, ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Seguíamos o curso deste mundo e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas o que foi que Cristo fez? Ele mudou. Quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Quando estávamos presos aos principados e potestades, ele nos tirou de lá e nos colocou no seu reino. Quando fazíamos a vontade da carne e do pensamento, ele mudou a nossa mente e hoje temos a mente de Cristo. Ele nos deu uma nova maneira de enxergar a realidade, de interpretarmos a realidade e de vivermos a realidade. Ele mudou a nossa condição de filhos da ira para filhos do seu amor. Rapaz, isso aqui é quando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, Paulo vai dizer: e se alguém está em Cristo, é nova criação. Tem uma mente nova, uma visão nova, um andar novo, uma condição nova diante de Deus. Ele não é mais filho da ira, mas ele é objeto do seu amor. Você quer uma condição melhor do que essa? Eu não quero, porque eu já tenho. Não sou mais filho da ira de Deus. Sou objeto do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Que a mensagem da cruz continue permeando os nossos corações sempre. Jamais abandone a mensagem da cruz. Ela é o poder transformador de Deus. É ela quem nos sustenta, nos mantém de pé todos os dias de nossas vidas. É ela quem nos guia, nos dá o norte, faz com que andemos dia após dia na presença daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor em Cristo continue acendendo dentro de nós a chama pela mensagem da cruz, meus irmãos. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero convidar aqui o nosso corpo de oficiais, o nosso irmão Silvinho, e nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos orar pelos elementos da ceia. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó bondoso Pai. Queremos diante da tua presença te agradecer, Senhor, pela maravilha da mensagem da cruz. Senhor, neste momento, diante dos teus sacramentos, em especial o sacramento da ceia, queremos te apresentar este pão como símbolo do teu precioso corpo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. O corpo da nossa redenção. O corpo que foi entregue como primogênito do Senhor, para nos livrar da dívida que tínhamos contigo, da escravidão do pecado, de um mundo corrompido. Estávamos perdidos sem fé, sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas o Senhor mudou tudo por meio da cruz de Cristo. Cremos nessa mensagem e continuaremos proclamando. Por semelhante modo, aqui também está o suco da vide como símbolo do teu precioso sangue. Sangue que nos purifica. O sangue que pagou a nossa redenção. Obrigado, Deus, que o Senhor nesta noite, por meio deste ato, Senhor, como diz, cremos e confessamos que há uma presença real espiritual do Senhor neste momento. Renova-nos, revigora-nos, ó Deus, e reaviva-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.
me tomastes em teus braços e me deste a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Eu te dou graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para
para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Participemos todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Ó Senhor, graças te damos. Louvamos o teu nome, Deus, por tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua graça, pelo teu amor. Confessamos que não merecemos e não merecíamos o que o Senhor fez por nós. Uma manifestação visível do teu amor. O Senhor conduziu o teu filho até a cruz do Calvário. Porque o Senhor nos amou, continua nos amando e nos ama para sempre. Senhor, graças te damos por isso. Por semelhante modo, meus amados irmãos, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos, meus irmãos. Ó Cristo, Senhor nosso, Pai de toda misericórdia e Deus de todas as consolações, graças te damos, ó Deus. Graças te damos por tudo, Senhor. Pela mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós não. É a manifestação do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor, Senhor. Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo e fará. Graças te damos, Senhor. Abençoa-nos e que possamos continuar nessa comunhão com o Senhor. De intimidade em intimidade, cada dia mais. Ajuda-nos a fugir do pecado, das tentações, de tudo aquilo que nos impede de nutrirmos uma comunhão com o Senhor. Mas bendito Deus, que por meio de Cristo e através do teu auxílio, do Santo Espírito, o Senhor possa nos sustentar, firmar os nossos passos, e que possamos andar em santificação diante do Senhor. Graças te damos pela mensagem da cruz,
na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus, a quem glórias para sempre.